Olá, seja muito bem-vindo à nossa nona live aqui de violão no meu canal Gabriel Almeida. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal aí para você estar sempre acompanhando nossas lives, porque aqui você vai aprender bastante conteúdo pesado, conteúdo de extrema relevância para o seu aprendizado de violão. Então, me acompanhe no canal. Toda quarta-feira tem uma live, tá? Toda quarta-feira tem uma live com um tema específico, onde eu discorro um pouco do tema e faço com que você entenda de forma simples algumas coisas que são um pouco complexas no violão, tá? E hoje o tema da nossa live de hoje é como você mudar o tom de uma música, tá? Mas antes de a gente entrar no tema, eu queria saber como é que tá o meu áudio aí, se vocês estão me ouvindo bem, se está muito alto, se está muito baixo, se vocês estão conseguindo me ver bem. Queria que vocês comentassem aí. Comentassem não, deixassem no chat, né? Não se esqueça também de dar o like no vídeo. Se você der o like no vídeo, você vai estar dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é um conteúdo bom e que ele tem que mostrar para mais pessoas, tá? Se você quer ajudar mais pessoas a entenderem um pouco mais do mundo da música, do violão especificamente, então dê um like no vídeo, se inscreva no canal, tá? Me ajude a crescer esse canal e ajudar muito mais pessoas no mundo da música, tá bom? Então me digam aí como é que estão vocês. A Maria Aparecida já mandou um boa tarde, uma ótima tarde para você, Maria Aparecida. José Adilson também mandou boa tarde, meu amigo Gabriel, estamos juntos. Beleza, meu amigo, beleza. Que bom, muito bom ter vocês aqui. E o tema de hoje é um tema assim que é de extrema relevância, né? De que muitas pessoas querem saber, né? Querem entender do assunto, né? Até porque quem já toca há algum tempo, sabe que isso é de extrema importância. Sabe que isso aqui a gente precisa muito, a gente usa muito na música, né? A gente tem que alterar o tom de uma música, né? Até porque quem é músico, geralmente ele não toca só para ele mesmo, né? Geralmente não toca sozinho, né? Não toca só para ele cantar, geralmente, né? Tem música que só toca para si mesmo, né? Só toca para ele mesmo cantar, né? E até para isso também, até para cantar sozinho você tem que saber disso, né? Mas quando você toca para mais pessoas, quando você toca para muita gente, existe o seguinte, ó, uma mesma pessoa pode cantar uma música em muitos tons diferentes. Só que só que você pega várias pessoas, cada uma vai cantar num tom diferente, né? Então, se você não tem essa noção do que fazer, você fica perdido, né? Você fica muitas vezes perdido. Você sabe a música num tom e quando a pessoa vai cantar em outro tom, e aí? Né? Você fica sem saber o que fazer. Então a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto hoje, a gente vai destrinchar, né, como é que funciona isso, como é que faz para a gente aprender, né? E vamos começar aqui, vamos para nossa salinha, né? Botar o quadro branco aqui é igual a escola, pessoal. É igual a escola. Ó, José Adilson disse que está muito bom, imagino que seja o áudio, o vídeo, que bom, né? Seguinte, ó, como mudar o tom de uma música, né? Como mudar o tom de uma música? Isso aqui eu creio que seja a dúvida de muita gente, né? Porque como eu falei, você canta uma música, aí o que que acontece, né? Tem o tom original da música, existe o tom original, né? Vou até colocar aqui, existe o tom original do cantor, da cantora, né? E existe o tom que fica confortável para nossa voz, né? Que pode ser o tom do cantor, mas pode ser que não. Pode ser que o cantor ele cante num tom bem alto para nossa voz, né? Você pega uma música ali, às vezes o cantor canta bem alto e você talvez quer cantar a música e não consegue alcançar. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que abaixar o tom para ficar confortável para sua voz, né? Só que às vezes a gente fica sem saber, né, para onde ir, o que tem que se fazer para isso acontecer, né? Para você mudar o tom e para todos os acordes que você que a música pediu, você saber quais são esses acordes, né? Quais são esses acordes? Então, o primeiro de tudo a se aprender aqui é que eu até deixei nas outras aulas, né, que eu dei aqui. Se você pesquisar aí no canal, você vai ver que tem a aula sobre como pegar de ouvido
E tem aula também de campo harmônico, que se você assistir essas duas aulas, também você já vai entender do que eu estou falando aqui. Só que aqui é mais especificamente para você mudar o tom da música, tá? Então a gente vai fazer isso aqui ao vivo, tá? A gente vai fazer a alteração de uma música. Eu vou escolher aqui uma música qualquer e a gente vai alterar ao vivo o tom dela, tá? O tom da música, tá bom? Mas o primeiro de tudo é saber isso aqui, pessoal. Saber que existem 12 tons, tá? Só que como é que eu vou explicar isso aqui para vocês nessa aula? Eu vou fazer o seguinte, ó. Existem 12 tons, só que a gente vai aprender um macete que eu até deixei também na minha aula sobre como tocar de ouvido, né? Que é um macetezinho de como você vai fazer para tocar uma música mesmo sem saber o tom dela, para você tocar mesmo sem saber o tom. Isso existe, tá? É possível você tocar uma música mesmo sem saber o tom. Que eu nem dei nome para esse macete ainda, mas vamos dizer que seja o macete ache o tom, né? Ache o tom. É só uma forma de dizer, mas é um macetezinho bem simples, que eu até já passei para o nosso amigo José Adilson ali, né? Ó, nosso amigo Jaziel mandou boa tarde. Uma boa tarde aí para você, meu amigo. Nossa amiga Aline também. Boa tarde, professor Gabriel. Boa tarde também para você, tá? Então, o seguinte, ó, vou passar para vocês de duas formas, tá? Da forma mais simples, que é com esse macete aí, o ache o tom, né? Macete. E da forma mais complexa, tá? Da forma mais complexa, a gente vai ter que entender os 12 tons, tá? Aqui não precisa entender. Não precisa entender os 12 tons, tá? E eu já vou explicar na prática como é que funciona esse macete aqui, tá? Seguinte, ó, para a gente aplicar esse macete simples de começo, eu preciso explicar uma coisinha para vocês, ó. A gente vai usar 3 posições diferentes. O que são essas posições? São as formas dos dedos, tá? Vou mostrar para vocês na prática. Formas dos dedos, tá? E quais são essas 3 posições? A primeira delas, primeira posição, vai ser a posição de Fá maior, tá? A segunda posição vai ser a posição de Lá sustenido, Lá sustenido, e a terceira vai ser a posição de Dó maior, tá? Isso aqui, eu explicando dessa forma, não fica muito legal de se entender, né? Porque você vai fazer Fá maior, depois Lá sustenido, depois Dó, né? Mas não fica muito simples de entender. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tenta lembrar só da posição, tá? Vou pegar aqui meu violão. Eu quero que vocês lembrem somente da posição, tá? Então, como eu disse, a primeira posição vai ficar aqui, ó. Digamos aqui. Essa forma é a mesma forma de Mi maior, tá? Para quem não sabia, essa posiçãozinha que você faz aqui em Fá maior é a mesma posição de Mi, tá? Se você perceber, é a mesminha. Só que você colocou esses 3 dedos ao invés desses, né? Porque quando você faz Mi maior, você usa esses 3 dedos aqui, né? Mas aqui na forma de Fá, a gente vai usar esses outros 3 e vai colocar a pestana, ó. Subiu uma casa e colocou a pestana. Então, quando a gente faz a forma de Fá, né, a posição dos dedos de Fá, é a mesma forma de Mi, tá? Me digam aí se vocês sabiam disso, se vocês já tinham ouvido falar nisso. Ó, mesma posição. Está vendo? Estou usando 1, 2, 3 dedos aqui, né? Eu posso usar esses outros 3 aqui. Ó. 1, 2, 3 e eu deixei o dedo 1 solto, tá? Só que aí eu subi em uma casa e coloquei a pestana aqui. Pronto, tenho o acorde de Fá maior, tá? Então, como eu estava explicando, você vai usar a primeira posição de Fá maior, a segunda posição Lá sustenido, tá? Lá sustenido, para quem não sabe, é o acorde que é meio tom acima de Lá, tá? Então, você faz a mesma posição de Lá maior aqui,
só que com esses outros 3 dedos, tá? Você vai mudar, em vez de fazer com esse, você vai fazer esse. E vai subir uma casa para cima e colocar a pestana aqui na primeira casa. Pronto, virou o acorde de Lá sustenido, para quem não sabia. Tá? Então são 3 posições. Ó. 1, 2, e a posição de Dó maior que eu falo não é Dó maior natural. Tá? Não é Dó maior natural. É esse Dó maior aqui, ó, que pula, aqui no caso pula 2 casas, tá? 1, 2, a partir de Lá sustenido. Você está em Lá sustenido, você pula 2 casas, 1, 2. Tá? Então, com essas 3 posições, o que que eu tenho aqui? O que que eu tenho com essas 3 posições aqui? Eu tenho uma família de acordes, tá? São 3 acordes diferentes. 3 acordes diferentes que se combinam, tá? Ou seja, é a mesma coisa que campo harmônico. Só que o campo harmônico ele tem 7 acordes, tá? Nesse caso aqui a gente só vai usar 3, tá? A gente só vai usar 3. Então, só tentem decorar isso aqui. Não fica se perguntando muita coisa, não tenta se aprofundar demais nisso aqui, até porque isso aqui como eu estou tentando explicar, essa aqui é a forma simples de fazer, tá? Então não tenta entender tudo na sua totalidade aqui, porque isso aqui é para ser simples mesmo, não é para complicar. A forma complexa eu vou explicar depois, mas vamos simplificar por enquanto. Tá? Você vai usar essas 3 posições aqui e você vai conseguir tocar várias músicas mesmo, só com essas 3 posições. Tá? Como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar mais perto aqui. Ó, eu estou fazendo aqui o campo harmônico de Fá usando só 3 acordes de dentro do campo harmônico. Fá, Lá sustenido e Dó, certo? Então você vai poder tocar várias músicas só com isso aqui. Tá bom? E tá, eu faço isso aqui, agora você me pergunta, como é que a gente faz para mudar de tom? Funciona o seguinte, ó. Eu posso pegar uma música tocando nesse tom aqui, por exemplo. Tá? Estou tocando aqui nesse tom, Fá maior. Tá? E automaticamente, só de eu mudar a posição do braço, eu já vou estar mudando de tom. Tá? Por exemplo, digamos que a música tem essa sequência aqui, ó. Fá, Dó, Lá sustenido. Só um exemplo. Tá? Digamos que ela tem essa sequência. Fá, Dó, Lá sustenido. Então, quais foram as posições que eu usei aqui? Foi a posição de Fá, a posição de Dó e a posição de Lá sustenido. A primeira, a terceira e a segunda. Se eu mudar de posição do braço, é só fazer a mesma coisa. Eu vou usar a primeira posição, a terceira e a segunda. Tá? Primeira, terceira, segunda. Então, aplicando na prática isso aqui, fica o seguinte, ó. Eu posso pegar uma música qualquer, tá? A maioria das músicas que a gente toca, geralmente elas são tocadas em 3 ou 4 acordes no máximo, tá? Elas podem ser tocadas em muitos acordes, mas a gente pode simplificar também e tocar com 3 ou 4 acordes somente, por exemplo, tá? Então eu vou pegar um exemplo de uma música bem conhecida, uma música gospel, que eu até falei dela semana passada, que é música da Aline Barros, Remove a Minha Pedra, né? Ó, digamos que eu vou tocar aqui no tom de Sol, que eu vou usar essa forma aqui, essa forma na terceira casa, que é o acorde de Sol. E eu vou tocar nesse tom aqui. Ó. Vou começar do refrão. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Olha só, quais foram as posições que eu usei? Ó? Foi a de Sol, a de Ré aqui, né? A terceira posição, no caso, do nosso macete que a gente está aprendendo. A primeira de novo e depois a segunda, tá? Agora, digamos que eu queira descer de tom, né? O que eu vou fazer? É só pegar essas mesmas posições e mudar para baixo, né? Descendo aqui no braço do violão. Lembrando também uma dica super importante, que é o seguinte, ó. Quando a gente fala de altura de música,
quanto mais para dentro aqui do braço do violão, quanto mais para dentro a gente for, a gente vai estar subindo mais na altura da música. E quanto mais para fora aqui, a gente vai estar descendo, tá? Então, se a gente estiver tocando aqui e a gente quiser descer de tom, a gente vai fazer esse movimento aqui para cá, tá? Eu estava nesse tom, por exemplo, agora eu desci para cá. Ó, estava aqui, vim para cá, certo? Então, a gente está descendo de tom. Quando a gente quer subir, por exemplo, se eu estiver aqui, eu quero subir de tom, então eu vou ter que fazer esse movimento para cá, tá? Ao invés de estar fazendo aqui, vou estar fazendo aqui, por exemplo. Só um exemplo, mas é uma dica super importante que às vezes você pode ficar se perguntando, né? Mas para subir, para descer, o que eu tenho que fazer, né? Então, sempre para subir, você vai para dentro aqui do violão, né? Imaginando indo para o corpo do violão. E quando você quer descer de tom, você vai para a região do braço, daqui da mão do violão, né? Descendo de tom, tá? Então, estava tocando aqui em sol e eu vou descer um tom, né? Vou descer um tom para baixo. O que eu vou fazer? Vou pular aqui uma casa, ou vir para cá. Então eu vou cantar a mesma música, só que eu alterei o tom agora. Olha só como é que vai ficar. É só fazer as mesmas posições, ó. Que era a primeira, a terceira, a primeira e a segunda. Ó. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Olha só o que foi que aconteceu aqui, né? Ó. Então peguei as mesmas posições aqui e só alterei o lugar do braço do violão. Então o que foi que eu fiz? Eu mudei o tom da música, mesmo sem saber em que tom estava tocando. Eu não precisaria saber qual é o tom que eu estou tocando aqui. Eu só fiz o movimento aqui de saber as posições e colocar no lugar certo, tá? Então eu poderia aumentar bastante o tom da música. Se eu tivesse aqui e eu quisesse aumentar bastante o tom da música, eu iria descendo aqui, ó. Certo? Ou melhor, subindo aqui, né? Por exemplo, eu vou tocar nessa região aqui do braço. É só fazer as mesmas posições, tá? Só que aqui ia ficar muito alto para eu cantar, já não fica confortável para minha voz, né? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Só que aí você aprendeu uma forma de mudar o tom sem precisar saber nem em que tom você está tocando, tá? Espero que isso aí tenha ajudado bastante vocês, tá bom? Só que lógico, né, pessoal, que isso aqui não vai servir para todas as músicas, até porque vão ter músicas que necessariamente vão precisar de 4, de 5 acordes, tá? Aqui eu fiz, digamos que uma gambiarra, coloquei só 3 acordes, mas ficaria muito melhor se eu colocasse 4 acordes, tá? E para você entender como é que funciona a parte de você trocar, mudar o tom, né, de uma forma mais complexa, de uma forma mais... Complexa talvez não seja a palavra, né, de uma forma mais completa, né, de uma forma mais completa funciona o seguinte, ó. Forma mais completa, né. Você teria que fazer o seguinte, entender quais são os 12 tons e entender quais são as diferenças, as distâncias, né, desses tons. Ó, nosso amigo Jaziel Rodrigues mandou legal demais. Muito bom, né, Jaziel? Cara, quando eu aprendi isso aqui também, eu gostei bastante, porque isso aqui me ajudou demais mesmo, né? Agora, essa forma completa aqui de se fazer vai te ajudar mais ainda, tá? Vai ajudar vocês mais ainda, tá? Que aí vocês vão entender as alturas, né, das músicas, né? Conforme você vai precisar, né? Por exemplo, se alguém estiver cantando no tom de dó, por exemplo, e você vê que dó está muito alto para a pessoa, você vai poder dizer, olha, canta no tom de lá sustenido, que fica melhor para você, né? Ou então, se a pessoa estiver cantando muito baixo, estiver cantando ali no tom de lá, por exemplo, aí você diz, talvez para você fique melhor no tom de si, né? Então você vai ter controle assim da música com mais facilidade, tá? E lembrando aqui, quais são os 12 tons, né, pessoal? Nas aulas anteriores tem, se vocês quiserem assistir com mais... para ter uma informação mais completa, né, do que o que eu vou passar aqui, tá? Vocês podem assistir as outras aulas.
Mas me acompanhe aqui até o final que você vai aprender bastante também. Funciona assim, ó. Os 12 tons que existem são esses aqui, ó. Opa. Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, opa, Lá sustenido e Si. Tá? Então são esses 12 tons que existem. Tá? Estão aqui esses 12 tons. Você pode contar aqui, são 12, tá bom? Aí como é que funciona para a gente trocar, para a gente ficar alterando entre os tons, né? Por exemplo, alguém está cantando aqui em Ré sustenido e eu quero que a pessoa cante ali em Sol sustenido, por exemplo. Como é que a gente faz para alterar esse negócio, né? Até porque, quando você está tocando no tom de Dó, existem os acordes do tom de Dó, certo? Por exemplo, os acordes do tom de Dó é Dó, Sol, Fá, Lá menor, né? Mi menor. Então, para você entender como é que funciona isso aqui, seria legal que você assistisse minha aula de campo harmônico, tá? Mas não precisa. A gente pode debater bastante sobre isso aqui, vocês vão entender, tá? Vou explicar aqui para vocês. Para cada tom, né? Para cada tom existem aqueles acordes mais usados, tá? Existem aqueles acordes mais usados para cada tom, tá? Então funciona o seguinte, ó. Quando você está aqui vendo todos esses tons aqui agrupados, o nome disso aqui é escala cromática, tá? Quando você vê em sequência, tem esse Dó, Dó sustenido, Ré sustenido. Isso aí é a escala cromática. Como assim escala cromática, né? É a escala, tá? Ou melhor, é o conjunto, né, das notas, em que se aparece todas as notas que existem. É igual aos números. Quais são os números que existem? Você sabe, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? É igualzinho aqui também, ó. Quais são as notas que existem? Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Né? Até embola um pouco, são 12, né? Assim, mas quando você entende isso aqui, entende que existe isso aqui, fica mais fácil para você compreender a música no geral, tá? Então é só você entender. Depois do Ré vem qual? Ré sustenido. Depois do Ré sustenido vem qual? Mi. Antes do Fá vem qual? Mi. Depois do Sol, Sol sustenido. Antes do Lá vem Sol sustenido. Tá? Quando você entende isso aqui, fica muito mais fácil para você trabalhar dentro das músicas. Tá? Para você estar alterando o tom de uma música. Só beber uma água aqui. Seguinte, ó. Então aqui já tem uma tabela prontinha para vocês, tá? Vocês podem perceber aqui que isso aqui é uma sequência, tá? Você vê aqui a letra C, depois a letra D, depois a letra E, a letra F. Então é uma sequência, tá? É claro que quando chega aqui na letra G, a gente não vai pro H, né? A gente vem para a letra A, tá? Isso aqui tem uma explicação mais complexa, não precisa você entender isso aqui. É só você entender que é uma sequência, tá? Começando do Dó. Digamos que a nota Dó seja a primeira nota que existe, tá? Não que isso seja verdade. Não é a primeira nota que existe, não é isso. É só porque a gente precisa partir de algum ponto de referência. Então, a gente pode partir do Dó, tá? Então, digamos que o Dó seja a primeira nota, tá? E as outras são em sequência depois do Dó, tá? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e assim por diante, tá? Então, funciona assim, ó. Vocês estão percebendo aqui que para o tom de Dó, a gente tem esses acordes aqui, só que entre o Dó e o Dó sustenido tem uma distânciazinha aqui, né? Então, olha o que vai acontecer, ó. Os acordes do tom de Dó são Dó e Sol, né? E o de Dó sustenido, quais vão ser, né? É só você continuar na sequência. Ó, você tem Dó, então primeiro vai ser... Ou melhor, você tem Dó sustenido, então o primeiro acorde vai ser Dó sustenido, né? Olha só, você subiu aqui, ó, tava em Dó, subiu para Dó sustenido. Aqui no de Sol, você tá vendo ali Sol, o que você vai fazer? Vai subir um também. Então você vem no Sol aqui, ó, qual é o que vem depois do Sol? Sol sustenido, então logicamente é Sol sustenido, tá? Olha só como a gente já está começando a entender como é que funciona a questão da música, né?
Então, se eu estou tocando no tom de Dó sustenido, os acordes que eu vou usar vão ser Dó sustenido, Sol sustenido. Aqui depois, ó, é só você subir. Você estava em Dó, subiu para Dó sustenido. Ó, depois você tava em Dó, né? Subiu para Dó sustenido. Então, o acorde que era Fá lá no tom de Dó, no tom de Dó sustenido não vai ser mais Fá, vai subir um pouco também. Então, tava em Fá, vai para Fá sustenido, tá? Isso aqui parece difícil de entender, mas não é difícil de entender. É só você olhar aqui e perceber o que está acontecendo, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tinha um acorde de Dó, foi para Dó sustenido. Eu tinha um acorde de Sol, foi para Sol sustenido. Eu tinha um acorde de Fá, foi para Fá sustenido. Eu tenho um acorde de Lá menor, vai para qual agora? Lá sustenido menor, tá? Porque eu subi um degrau aqui, digamos, né? E o último aqui, por exemplo, a gente tem Mi menor. Qual o outro que vai entrar aqui? Vai ser Fá menor, porque depois do Mi vem o Fá. Tá? Então funciona assim na música no geral, tá? Você entendendo isso, fica muito mais fácil de você trocar entre os tons, né? Você está tocando no tom, você vai ter que trocar o tom para outra altura, né? Para outra altura. Aí você, por exemplo, aqui, você estava tocando em Fá. Você sabe quais são os acordes de Fá, tá? Mas você precisa trocar a música para Mi. O que você vai fazer? Vai só descer, tá? Só descer um pouco. Então fica mais simples de entender isso. Seguindo nessa sequência, o que se faz aqui, né? É só seguir a sequência, ó. Depois do Dó sustenido, vem qual? Vem Ré. Então, vai ser Ré aqui. Aí aqui a gente tem Sol sustenido. Depois do Sol sustenido, qual é a nota, no caso, que vem? É Lá. Então, o acorde que fica aqui é o acorde de Lá, tá? Depois do acorde de Fá sustenido, Sol. Depois de Lá sustenido, Si. Só que aqui, esse Lá sustenido é menor. Então, o Si aqui vai ser menor também, tá? E depois de Fá, vem Fá sustenido. Só que como é menor, também vai ficar menor, tá? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Desse lado esquerdo aqui, eu tenho os tons, né? E desse lado direito aqui, né, depois do tracinho, depois desse tracinho aqui, eu tenho os acordes que fazem parte desse tom. Então, para você entender isso, é só você pensar no seguinte, ó. Quando eu estou tocando no tom de Ré, por exemplo, os acordes que eu vou usar vão ser esses aqui. Quando eu estiver tocando no tom de Dó sustenido, os acordes que eu vou usar vão ser esses aqui, tá? Agora é o seguinte, para você conseguir ficar mudando de tom, é bom que você saiba que existem duas coisinhas aqui, que eu até expliquei na aula de campo harmônico, né? Que existem dois intervalos, que é o mesmo que dizer, né, que é igual duas distâncias. Tá? Duas distâncias. Quais são essas duas distâncias? Quais são esses dois intervalos, né? São o intervalo de tom e o intervalo de semitom. E por que isso é importante? Por que isso é importante para você entender, né? Porque é o seguinte, ó. Você pega esses 12 tons aqui e a distância entre um e outro, quando ele está um do lado do outro aqui, é de meio tom, tá? Quando você entende isso, fica mais fácil. Então, se alguém pedir para você tocar uma música meio tom acima, você já vai saber o que fazer, tá? Então, se você estava tocando em Mi e alguém pedir para você tocar meio tom acima, o que você vai fazer? Você vai tocar em Fá, tá? Porque a distância aqui, ó, é só você lembrar, pessoal, é igual a regrinha da matemática. O 1 vem depois de qual número? Depois do 0. O 2 vem depois de qual? Depois do 1. É a mesma coisa, tá? O 9 vem depois de qual número? Do 8, né? E é assim por diante, é a mesma coisinha aqui, ó. O Dó, ele vem depois de qual? Depois do Si, né? Porque depois do Si aqui ele fica se repetindo, volta pro Dó, tá? O Sol, ele vem antes de qual? Ele vem antes do Sol sustenido, tá? Então é assim que funciona. Quando você entende isso, fica muito mais fácil de você aplicar nas músicas, tá bom? Então aqui, ó, entre o Dó e o Dó sustenido, por exemplo, a gente tem a distância de meio tom, né? Tem a distância de meio tom. Ó, José Adilson disse, excelente aula, muito obrigado. Meu amigo José Adilson, que é lá de
de Porto Seguro, né, na Bahia. Muito bom. Seguinte, ó. Então você tem a distância de meio tom entre esses dois, né? Só que se você está em dó, no tom de dó, e você vai para ré, o que que acontece? Você não tem mais a distância de meio tom. Você tem a distância de um tom completo, tá? Então, para você distinguir, né, a diferença entre tom e semitom, é só você saber o seguinte, ó. Semitom sobe uma casa do violão, tá? E o tom pula uma casa. É a mesma coisinha aqui, ó. Como assim sobe uma casa, né? Vou mostrar para vocês na prática, que na prática fica muito mais fácil de entender, né? Seguinte. Se eu seguro aqui, ó, na primeira casa do violão e eu toco aqui na sexta corda, eu tenho a nota Fá. Se eu subo uma casa, eu vou só subir uma casa, ó. Tava na casa 1, subi uma casa, fui para casa 2. Essa notinha que eu tenho, ó, se eu subi só uma. Pam, pam. Essa notinha que eu tenho, antes era Fá. Qual é a nota que eu tenho agora? É só você ver aqui, ó. Ó, tava em Fá, né? Vou até marcar aqui para vocês, tá azulzinho marcado aí. Tava em Fá e eu subi uma casa. Então eu fui para Fá sustenido, tá? Agora o seguinte, se eu faço o seguinte, ó. Se eu estava em Fá aqui e eu pulo uma casa, ó, vou pular uma casa. Pulei. Qual foi a casa que eu pulei? Eu pulei a casa 2. Então eu fui da casa 1 para a casa 3. Então que nota eu tenho agora? Antes eu tinha um Fá aqui. Pulei uma casa, fui para o Sol. Tá? Só você ver aqui, ó. Fui para o Sol. Estava em Fá. Estou marcando aqui o Fá. E agora eu pulei essa nota aqui. Não toquei ela, então fui para Sol. Então, qual foi a distância que eu coloquei aqui? Qual foi a distância que eu apliquei? Distância de um tom, tá? Distância de um tom. Então é mais fácil de entender assim, né? Você pode só pensar, né? Semitom você sobe uma casa e tom, né? Você pula uma casa, tá bom? Então fica o seguinte, olha. Fica o seguinte. Vamos continuar aqui a fazer os acordes referentes aos tons, né? Que é só seguir na sequência, pessoal. Só seguir na sequência. De um para o outro aqui, tem a distância de meio tom, tá? Só que vamos fazer o seguinte, vamos deixar a aula um pouco mais divertida, né? Um pouco mais diferente, né? Ao invés de eu fazer todos na sequência, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar de Ré e eu vou subir para Mi, tá? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa mudança? Aqui você já vai aprender como fazer na prática, tá? Como você vai fazer na prática. Digamos um exemplo, tá? Digamos que eu vá tocar uma música e ela use esses acordes aqui, ó. Ré, Lá, Sol, Si menor e Fá sustenido menor. Tá? Eu tenho uma música e eu estou tocando com esses acordes, ó. Um exemplo, né? Ó, Ré, Lá, Sol, Si menor, Fá sustenido menor. Digamos que eu tenho uma música aí que eu estou tocando com esses acordes. Agora eu quero tocar essa mesma música, só que no tom de Mi. O que eu tenho que fazer? Tenho que subir um tom, né? Ó, meu amigo Jaziel, né, mandou excelente aula, muitas coisas que a gente não sabia. Realmente, isso aqui não é todo mundo que ensina, né? Olha só. Então estava no tom de Ré e eu vou subir um tom acima. O que eu vou fazer? Lembrando, né, pessoal, que um tom a gente pula. Pula uma nota, né? Pula uma casa. Fica mais simples de entender assim. Se a gente estava em Ré e a gente quer subir um tom, então é só a gente seguir a escala, né? A escala ou a escada, como você quiser falar, né? Então eu estava em Ré, pulei uma, fui para outra, então cheguei no acorde de Mi, tá? Então subi um tom. Agora o outro acorde que eu estava usando aqui era Lá maior. Só que eu quero subir um tom acima. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar Lá e pular uma nota, né? Pular uma nota e ir para a próxima. Então estava em Lá, fui para Si, tá? Então o segundo acorde vai ser Si. Agora aqui eu tenho Sol, né? Quero subir um tom. Qual acorde que eu tenho que colocar aqui?
Eu estava em Sol, subi um tom. Lembrando que o tom a gente pula uma nota, né? Então estava em Sol, pulei uma, fui para Lá. Então vai ser Lá. Aqui eu tenho Si menor, acorde de Si menor, tá? Então tenho que subir um tom, né? Tenho que subir um tom. Tenho que pular uma casa. O que eu vou fazer? Ó? Como já falei para vocês em aulas passadas, né? Depois do Si vem o Dó de novo e fica se repetindo direto. Então você tem o Si aqui, ó. Você vai pular um, né? Depois do Si vem o Dó. Você vai pular um, você vai pular o Dó. Você vai pro Dó sustenido, tá? Só que aqui você vai fazer Dó sustenido, mas você viu que o acorde aqui é menor, né? O Si que eu tinha era menor, Si menor. Então o Dó sustenido aqui também vai ter que ser menor, tá? Vai ser Dó sustenido menor. Então aqui a gente já está montando, né? A gente pegou, a gente estava no tom de Ré, né? A gente vai usar os acordes de Ré. E agora se a gente quiser mudar para Mi, a gente vai usar os acordes... Para a gente mudar para Mi, a gente vai usar os acordes de Mi. Perdão aí pela embolada aí, tá? A gente estava no tom de Ré, tocando com os acordes de Ré. E agora a gente vai tocar no tom de Mi, usando os acordes do tom de Mi, tá? E como é que a gente faz essa transposição? É só subir um tom, tá? Até rimou, né? Ó, a gente estava em Ré, foi para Mi, tá bom? E aqui depois, o último, né? Fá sustenido, é só a gente subir um tom, vai para Sol sustenido, tá bom? Como o acorde é menor, aqui também vai ser menor. Então, digamos, pessoal, que essa sequência tá igual, é a mesma sequência, só que num tom diferente. Então, se a gente fosse tocar alguma música com esses acordes aqui que a gente estava fazendo em Ré, a gente vai fazer a mesma sequência, só que num tom diferente. Vai ser no tom de Mi, olha só. Ó, usei os acordes. Mi, Si, Lá, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor. Tá? Uma aplicação, uma música, né? Pode ser a música Parabéns Pra Você, que eu sempre gosto de colocar, que ela é muito simples, né? Ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, se você tiver um pouco mais de noção do que está acontecendo aqui, né? Se você conseguir perceber, né? É só você fazer o seguinte, ó. Você estava tocando em Ré e você vai trocar para Mi. Então, em todas as vezes que apareceu Ré, aqui, né, na música, em Ré, se você for trocar para Mi, em todas as vezes que iria aparecer o Ré, vai aparecer o Mi. Em todas as vezes que iria aparecer o Lá, vai aparecer o Si. E em todas as vezes que aparecer o Sol, vai aparecer o Lá. Tá? Então, digamos que eu vou tocar a mesma música Parabéns Pra Você, só que no tom de Mi. Como ficaria? Ó. Parabéns pra você. Ó, olha como ficou em Ré. Parabéns pra você, né? Tava em Ré. Parabéns pra você. Fui pra Lá. Fui pra Lá, né? Tava em Ré, fui pra Lá. Em Mi. Tava em Mi. Parabéns pra você. Olha só, né? Então, todas as vezes que tinha Ré, ficou Mi. Todas as vezes que tinha Lá, ficou Si. É só continuar a música. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Isso aqui é um exemplo simples, mas isso aqui você pode aplicar em qualquer música que você imaginar. Tá? Qualquer música que você imaginar. Você, por exemplo, pegou uma música ali e você sabe a sequência de acordes. Digamos que a sequência de acordes seja Fá, por exemplo, aqui, né? Só um exemplo, né? Seja Fá, Dó, Ré menor e Lá sustenido. Um exemplo, né, pessoal? Lá sustenido, tá? Aí eu tenho essa sequência aqui, só que eu quero trocar esse tom para Sol sustenido. Um exemplo também. Então, o que você vai fazer? Olha só, eu estava em Fá, né? Tava em Fá. Os acordes que eu vou usar no tom de Fá vão ser esses aqui.
Só que eu quero tocar em Sol sustenido. Eu não me senti confortável em cantar em Fá. Quero cantar em Fá sustenido. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, né? Só que, né? Aqui eu não estou mais subindo um tom. Eu estou subindo um tom e meio. Estou subindo um tom e meio. Então pulei uma casa, né? Ó, pulei uma casa, um tom, certo? Pulei uma casa, um tom. Ou melhor, pulei uma nota, né? Um tom. Só que aqui, nessa nota que eu cheguei pulando um tom, eu não cheguei na nota que eu queria. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir mais meio tom. Então fica um tom e meio, tá? Então eu subi um tom e meio. Estava aqui em Fá, fui para Sol, subi um tom, fui para Sol sustenido, subi mais meio tom. Então eu vou ter que mudar um tom e meio de cada acorde que eu iria fazer, tá? Se é para Sol sustenido, eu estava em Fá, vou para Sol sustenido. Agora aqui eu estou em Dó, né? O acorde que eu tinha era Dó. Eu tenho que subir um tom e meio a partir de Dó, para eu saber qual é o acorde que eu vou usar. Estava em Dó, né? Então vou subir um tom e meio, ó. Dó, aí você vai pular aqui, né? Vai para o Ré e sobe mais meio tom. Então vai ser Ré sustenido, tá? Lembrando que isso aqui é um exemplo, você pode aplicar nas suas músicas aí da maneira como você quiser, né? Assim, isso aqui é um norte, pessoal, não é regra, né? Você pode fazer de outra forma, mas isso aqui é muito simples de se entender, né? Você estava tocando em Fá, os acordes que você ia usar iam ser aqueles ali, só que eu quero tocar, só que, por exemplo, você quer tocar em Sol sustenido. Então os acordes que você vai ter que usar vão ser um tom e meio acima de Fá, né? Então é só trocar, ó. Eu tinha aqui Ré menor, então eu parto de Ré, né? Parto de Ré para um tom e meio acima. Então tenho Ré, aí eu subo um tom, vai para Mi. Só que é um tom e meio, então tem que subir mais meio, vai para Fá. Só que esse Ré é menor, né? Esse acorde é Ré menor, então o Fá também tem que ser menor. E o último acorde aqui da sequência é Lá sustenido. É Lá sustenido. Então você pega Lá sustenido, sobe um tom e meio, né? Então um tom depois de Lá sustenido vai ser Dó, né? Subir um tom, só que você precisa de mais meio, né? Então vai ficar em Dó sustenido. Espero que vocês consigam entender, né? Então digamos que eu tivesse uma música aqui usando essa sequência, né? Fá, Dó, Ré menor, ó, tem essa sequência aqui, né? Agora eu quero tocar essa mesma sequência, só que em outro tom. Então eu vou tocar em Sol sustenido, né? Subir um tom e meio. Inclusive, olha só o que vai acontecer aqui também, né? Aqui já dá para você ver como é que funciona a questão da troca, né? Eu estou subindo um tom e meio, ó. Estava aqui em Fá, vou subir um tom e meio. Então vou pular uma casa, que vai ser um tom, pronto. Pulei uma casa, subi um tom. Agora eu preciso de mais meio, então vou subir uma casa. Pronto, cheguei aqui em Sol sustenido, né? E qual seria a sequência que iria ficar? Né? Sol sustenido, ó, Ré sustenido, Fá menor e Dó sustenido, ó. Ok? E aqui, pessoal, eu entreguei para vocês uma coisa que vocês podem fazer em casa, né? Um exercício. Isso aqui é um exercício, pessoal. Vocês podem pegar uma música que vocês gostem e fazer esse exercício aqui. Por exemplo, você já conhece alguma música aí e você quer trocar de tom, né? Você pode. Você pode vir aqui e fazer esse exercíciozinho, né? Digamos que você tem uma música lá que é Ré sustenido, Lá sustenido e Sol sustenido, né? Um exemplo, a altura dela, né? Aí você pode trocar, né? Você pode trocar para Sol. E o que você vai fazer para chegar em Sol? Ó, eu estava aqui em Ré sustenido. Então, para eu chegar em Sol, é só contar. Ó. Conto de tom em tom, né? Estava em Ré sustenido, vou subir um tom. Fui para Fá. Aí de Fá, subi mais um tom. Fui para Sol. Então, são dois tons aqui, ó. Ré sustenido, fui para Fá, um tom. De Fá, fui para Sol, dois tons.
E para chegar em Sol sustenido, meio tom. Então ficam 2 tons e meio, tá? 2 tons e meio. Então só você pegar, ó, 2 tons e meio, né? O primeiro tem que ser Sol sustenido, né? Você tá trocando de Ré sustenido para Sol sustenido. E os outros é só você contar 2 tons e meio acima, tá? Lá sustenido aqui, ó. Lá sustenido. Só você contar 2 tons e meio acima. Um tom acima de Lá sustenido vai ser Dó. Mais um tom, Ré. Meio tom agora, Ré sustenido, tá? O outro aqui, ó, vai ser Sol sustenido, né? Você começa aqui, ó, Sol sustenido, um tom acima, Lá sustenido. Mais um tom acima, Dó. Mais meio tom, Dó sustenido. Então, que você já conseguiu fazer a mudança de tom, né? A mudança de tonalidade. Então, você chegou em Dó sustenido, tá? Então, a mesma sequência, só que em tons diferentes, você acaba conseguindo fazer com esse conhecimento aqui, né? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Sei que isso aqui pode parecer complexo, mas é só você assistir com calma que você vai conseguir entender, tá? É claro que nem tudo pode ser entendido de uma vez, né? Pode ser que você tenha que assistir essa aula algumas vezes, né? E se você precisa de um acompanhamento especial, de um acompanhamento melhor, né? Eu tenho minhas aulas particulares, né? Como vocês já sabem aí, né? E o link para você conversar comigo e marcar sua aula particular está aqui na descrição, tá? Eu dou uma aula experimental gratuita para quem tá começando comigo, né? Então, essa aula experimental, ela fica, né, a gente marca um horário grátis, tá? Aí, caso você quiser continuar, a gente continua, tá? Com as aulas fixas aí, uma vez por semana. Se não quiser continuar, tudo bem. Para mim é um prazer dar aula experimental também. Tenho certeza que você vai aprender muito comigo. E não se esqueça de se inscrever no canal, que eu estou sempre postando alguma coisa relevante aqui de violão, tá? E de curtir o vídeo também, que para mim, se você curtir o vídeo, eu também acho bastante importante, bastante relevante, tá bom? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham aprendido, tá? E se for necessário, assista a aula mais de uma vez, tá? Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.